Você está pronta? Perguntou o milionário com doçura à jovem pura. E a primeira noite deles mudou tudo para sempre. Me conta de onde você está assistindo. Se inscreve no canal e deixa aquele like para descobrir essa história. Bora! O aroma do jasmim fresco se misturava com a brisa salgada do litoral nordestino que entrava pelas janelas abertas da suíte imperial. Carolina Oliveira sentia que suas mãos tremiam enquanto segurava a barra de seu vestido de seda branca. Aos 22 anos, jamais havia imaginado que o destino a levaria a este momento, diante de um homem cujo olhar verde continha um oceano de segredos. Você está pronta? Perguntou Roberto Albuquerque Mendonça com aquela voz aveludada que fazia seu coração acelerar. Ela assentiu levemente, sem imaginar que ao cruzar o limiar daquela porta, descobriria uma verdade capaz de reescrever não apenas sua história, mas o destino de dezenas de famílias que dependiam silenciosamente daquele poderoso empresário de 41 anos. Às vezes, a vida tece nossos caminhos com fios invisíveis, conectando almas que pareciam destinadas a se encontrar, mesmo pertencendo a mundos completamente diferentes. Criada em uma pequena vila no interior da Bahia, onde o sol nascia sobre plantações de algodão centenárias, e o som dos sinos da igreja de Nossa Senhora da Conceição marcava cada hora do dia, Carolina jamais havia sonhado com palácios nem fortunas. Suas mãos calejadas, acostumadas a bordar as rendas de bilros que sua avó lhe ensinara a criar desde menina, agora tocavam com timidez o anel de platina que brilhava em seu dedo anular. Este lugar é demais, sussurrou, observando os lustres de cristal que pendiam do teto, refletindo a luz dourada do entardecer brasileiro. Roberto se aproximou dela com aquele porte aristocrático que parecia inato nele. Com delicadeza, tomou sua mão entre as suas. Pode ser demais, admitiu com um sorriso que suavizava suas feições angulosas. Mas você, Carolina, nunca será insuficiente. Naquela noite, enquanto a lua prateada se refletia no mar que se estendia além da varanda, Carolina descobriria que o homem com quem havia se casado apenas 6 horas antes, na majestosa Catedral da Sé de São Paulo, guardava segredos muito mais profundos que sua imensa fortuna ou suas conexões com a elite paulistana. 3 meses antes, o sol de abril caía implacável sobre as ruas movimentadas do centro de São Paulo, quando Carolina chegou à capital com uma mala desgastada e uma caixa que continha as mais belas rendas de bilro que mãos nordestinas podiam criar. A jovem havia viajado de seu pequeno vilarejo com a esperança de vender aquelas obras de arte têxtil durante a feira de artesanato que acontecia no Largo da Batata. Que maravilha, menina! Estes bordados parecem pintados por anjos, exclamou uma senhora elegante que parou diante de sua modesta barraca. Carolina sorriu, sentindo o calor do orgulho em suas bochechas. Aquelas rendas representavam meses de trabalho, cada ponto realizado sob a supervisão atenta de sua avó Conceição, guardiã de uma tradição familiar que remontava a gerações passadas. Obrigada, senhora. Minha avó diz que quando bordamos, não apenas movemos o fio, mas tecemos nossos sonhos e lembranças no tecido. A senhora assentiu com aprovação, seus olhos brilhantes examinando cada detalhe com a precisão de quem entende o valor do trabalho artesanal. Atrás dela, um homem alto observava em silêncio. Carolina mal o notou, concentrada em explicar o significado dos motivos florais que adornavam a peça. Esta renda levou 3 meses de trabalho, continuou a jovem. Cada flor representa... Com licença, interrompeu uma voz masculina que a fez levantar o olhar. Quanto custa esta peça? À sua frente estava Roberto Albuquerque Mendonça, embora naquele momento Carolina só visse um cliente potencial com terno impecável e olhos que pareciam avaliar cada centímetro da renda preta com rosas carmesim que segurava entre suas mãos. 3.000 reais, senhor, respondeu ela, consciente de que o preço poderia parecer excessivo para muitos, mas justo para quem compreendia o valor de tantas horas de dedicação. Para sua surpresa, o homem não piscou diante do valor. Vou levar. E também aquela, apontou para outra renda de cor marfim com pássaros azuis. Você tem um catálogo do seu trabalho?
Minha empresa administra hotéis de luxo e estamos procurando peças autênticas para nossas suítes. Assim começou tudo. O que deveria ser uma simples transação comercial se transformou em uma série de encontros que desafiaram todas as expectativas de Carolina. Roberto revelou ser o proprietário do Grupo Albuquerque, uma das redes hoteleiras mais prestigiosas do Brasil. Durante as semanas seguintes, ele a convidou para visitar seus estabelecimentos, primeiro por motivos profissionais, depois pelo simples prazer de sua companhia. No Parque Ibirapuera, sob a sombra de árvores centenárias, Carolina ouviu histórias sobre o império que o avô de Roberto construiu após a Segunda Guerra. No MASP, diante dos quadros de Portinari, compartilharam silêncios cúmplices que diziam mais que 1000 palavras. E em pequenos restaurantes de bairro, longe do burburinho dos círculos elitistas que ele frequentava por obrigação, Roberto parecia encontrar uma paz que havia esquecido. Há algo em você, Carolina, confessou-lhe uma noite enquanto caminhavam pelas margens do Rio Pinheiros, que me lembra o que é sentir-se verdadeiramente vivo. O restaurante mais exclusivo de São Paulo, localizado no último andar de um arranha-céu moderno, oferecia uma vista panorâmica da cidade que se estendia como uma tapeçaria de luzes sob o céu estrelado. Carolina, vestida com um simples vestido azul que havia comprado especificamente para a ocasião, sentia-se como uma intrusa naquele mundo de cristal e aço. "Você gosta do lugar?" perguntou Roberto, enquanto um garçom descorchava uma garrafa de champanhe francês, cujo preço provavelmente equivalia a 1 mês de aluguel em sua humilde pensão. Impressionante", respondeu ela, buscando palavras que não revelassem seu desconforto. "Embora eu sinta a falta do som dos grilos e do cheiro de jasmim dos pátios de minha vila." Roberto sorriu, e em seu olhar havia um brilho que Carolina havia aprendido a reconhecer. Era o olhar de alguém que apreciava a honestidade acima de tudo. "Isso é o que mais gosto em você, sua autenticidade. No meu mundo, Carolina, as pessoas costumam se esconder atrás de máscaras tão sofisticadas que às vezes esquecem quem realmente são." A conversa fluiu entre pratos de alta gastronomia, que combinavam tradição brasileira com técnicas vanguardistas. Falaram de tudo e de nada, como haviam feito tantas vezes nos últimos meses. Mas algo no ar, na forma como Roberto brincava com sua taça de vinho, indicava a Carolina que esta noite era diferente. "Trouxe você aqui porque queria fazer algo especial", disse finalmente ele, após um breve silêncio. Embora agora perceba que talvez tivesse sido mais apropriado um canavial sob a lua da Bahia. Carolina sentiu que seu coração acelerava. O tempo pareceu parar quando Roberto tirou uma pequena caixa de veludo do bolso de seu paletó. "Sei que isso pode parecer precipitado", continuou sua voz ligeiramente mais grave que o habitual. "Nos conhecemos há apenas 3 meses e pertencemos a mundos completamente diferentes. Provavelmente há 1000 razões pelas quais isso não faz sentido." Abriu a caixinha, revelando um anel de platina com um solitário que captava e multiplicava todas as luzes do restaurante. "Mas quando você encontra algo autêntico em um mundo de falsidades, seria uma loucura deixá-lo escapar. Carolina Oliveira, você me daria a honra de se tornar minha esposa?" O choque a deixou momentaneamente sem palavras. Sua mente viajou até sua vila, sua avó Conceição, que a esperava rodeada de fios coloridos, os campos de algodão que haviam sido testemunhas de seu crescimento, a vida simples mas honesta que sempre havia conhecido. "Roberto, eu..." hesitou, seus olhos escuros cheios de confusão. "Por que eu? Você poderia ter qualquer mulher da alta sociedade, alguém que conhecesse seu mundo, que soubesse se comportar nas galerias de arte e nos jantares de negócios. Eu sou apenas uma artesã de uma vila que nem sequer aparece em muitos mapas." "Precisamente por isso", respondeu ele com uma intensidade que a fez estremecer. "Não quero mais artifício na minha vida, Carolina. Quero suas mãos calejadas que criam beleza, seu riso sincero que não se esconde atrás da etiqueta, seus valores que não estão à venda. Quero você, com suas raízes profundas e seu coração ainda mais profundo." Nesse momento, enquanto São Paulo brilhava a seus pés e o champanhe borbulhava em taças de cristal que custavam mais que todas as suas rendas juntas, Carolina tomou uma decisão que mudaria o curso de seu destino para sempre. "Sim",
sussurrou, sentindo que se lançava ao vazio sem rede de segurança. Eu aceito. A primeira noite como esposa de Roberto Albuquerque Mendonça foi um turbilhão de emoções contraditórias. A cerimônia na catedral, o vestido de estilista que haviam ajustado em tempo recorde, os olhares avaliativos da elite paulistana, tudo se misturava na mente de Carolina enquanto observava a suíte imperial que agora compartilhava com seu marido. Roberto havia descido ao saguão para atender uma ligação urgente relacionada a um de seus hotéis em Salvador. Sozinha naquela imensidão de luxo, Carolina tirou os sapatos de salto que haviam torturado seus pés durante todo o dia e caminhou descalça sobre o tapete persa, sentindo a textura suave sob seus pés. O quarto estava decorado com um equilíbrio perfeito entre opulência e bom gosto. Uma escrivaninha antiga de madeira de jacarandá chamou sua atenção. Aproximou-se, admirando o artesanato de outro século em cada detalhe esculpido. Sem realmente pensar no que fazia, abriu uma das gavetas. O que encontrou a deixou sem fôlego. Centenas de cartas, algumas amareladas pela passagem do tempo, outras mais recentes, todas cuidadosamente organizadas. Com mãos trêmulas, Carolina pegou uma ao acaso e a desdobrou. Era uma carta escrita com a caligrafia irregular de uma criança, dirigida a Roberto. Querido Senhor Anjo, escrevo para agradecer pela operação da minha irmã Júlia. Os médicos dizem que agora ela poderá andar como as outras crianças. Mamãe chora muito, mas diz que são lágrimas felizes. Desenhei este boi bumbá para o senhor porque papai diz que os bois são fortes e valentes, como Júlia e como o senhor. Seu amigo, Pedro, 8 anos. Junto à carta, havia um desenho infantil de um boi colorido sob um sol sorridente. Carolina pegou outra carta, depois outra. Cada uma contava uma história diferente. Crianças de orfanatos, agradecendo por material escolar, idosos de asilos por melhorias em suas instalações, famílias por tratamentos médicos que não podiam custear. Com o coração batendo forte, ela espalhou dezenas daquelas cartas sobre o tapete. Todas agradeciam a um misterioso Senhor Anjo, mas estavam endereçadas a diferentes caixas postais que, Carolina intuiu, Roberto devia controlar. Não soube quanto tempo passou mergulhada naquelas histórias de gratidão e esperança. As lágrimas corriam livremente por suas bochechas quando ouviu a porta se abrir e fechar suavemente. Roberto ficou paralisado na entrada, observando as cartas espalhadas e sua esposa sentada no chão, com a maquiagem borrada e o vestido de noiva enrugado ao seu redor como um mar de seda branca. Eu sinto muito, gaguejou ela, subitamente consciente de ter invadido sua privacidade. Não pretendia... Não importa, respondeu ele com voz embargada, aproximando-se lentamente para se sentar junto dela no tapete. Cedo ou tarde você descobriria. É você, sussurrou Carolina, segurando uma fotografia onde crianças sorridentes mostravam diplomas escolares. Você é o Senhor Anjo. Roberto assentiu, e pela primeira vez desde que o conhecia, Carolina viu que seus olhos verdes se enchiam de lágrimas. Ninguém sabe, confessou ele, nem mesmo Beatriz, minha irmã. É algo pessoal. Por que mantém em segredo? Perguntou ela, genuinamente confusa. O que você faz é extraordinário, Roberto. Ele pegou uma das cartas mais antigas, acariciando o papel com reverência. Minha mãe morreu quando eu tinha 9 anos. Começou com uma voz tão baixa que Carolina teve que se inclinar para ouvi-lo. Câncer. Meu pai mergulhou nos negócios e mal nos via. Vovô nos cuidava, mas era um homem duro, formado nos anos 50. O único que realmente se preocupou conosco foi Antônio, o jardineiro. Roberto fez uma pausa, contemplando a noite através das janelas abertas. Antônio mal sabia ler, mas me ensinou mais sobre a vida que todos meus professores de Harvard juntos. Quando herdei o controle do grupo aos 25 anos, a primeira coisa que fiz foi procurar Antônio. Ele havia morrido no ano anterior. Sua filha me contou que ele jamais teve dinheiro suficiente para um tratamento, que poderia ter salvado sua vida. A revelação caiu entre eles, como uma pedra em águas profundas. Nesse dia prometi que usaria minha fortuna para que ninguém tivesse que passar por algo assim.
continuou Roberto. Mas faço isso em segredo porque não quero reconhecimento. Não é caridade, Carolina. É justiça. É o mínimo que posso fazer com um privilégio que não ganhei por mérito. Carolina compreendeu, então, a profundidade do homem com quem havia se casado. Sob a fachada do empresário implacável, do herdeiro aristocrata, batia um coração guiado por uma bússola moral inabalável. Aproximou-se dele, tomando seu rosto entre suas mãos. Obrigada por compartilhar isso comigo, disse com sinceridade absoluta. Não vou mudar minha opinião sobre você, só que agora o admiro ainda mais. Naquela noite, enquanto a lua nordestina banhava com sua luz prateada a suíte, Carolina soube que havia encontrado algo muito mais valioso que um casamento vantajoso. Havia encontrado uma alma gêmea, cuja grandeza residia não em sua fortuna material, mas na riqueza de sua compaixão. Os primeiros raios de sol filtravam-se pelas cortinas de seda da mansão colonial, criando padrões dourados sobre os ladrilhos de cerâmica do chão. Carolina observava fascinada o pátio interno da varanda do quarto principal, onde uma fonte cantava sua melodia aquática entre jasmins e buganvílias trepadeiras. 6 meses haviam se passado desde o casamento, e cada manhã a jovem baiana despertava com a sensação de estar vivendo em um conto de fadas que a qualquer momento poderia se desvanecer. O aroma de café recém-torrado e pão de queijo quentinho subia da cozinha onde Zuleide, a governanta que trabalhava há 3 décadas para a família Albuquerque Mendonça, preparava o café da manhã. Bom dia, senhora, saudou Zuleide, quando Carolina entrou na cozinha de mármore vestida com um simples jeans e uma blusa branca. O senhor deixou um bilhete. Teve que sair cedo para uma reunião na Avenida Paulista. Carolina sorriu com carinho. Apesar das inúmeras vezes que havia insistido para que a chamasse simplesmente pelo nome, Zuleide mantinha uma respeitosa formalidade que parecia impossível de mudar. Obrigada, Zuleide. Você se importa se eu tomar café aqui com você? A sala de jantar é grande demais para uma pessoa só. A senhora mais velha piscou surpresa, mas assentiu com um sorriso tímido. Como a senhora preferir, dona Carolina. Aquele pequeno ato de rebeldia contra as normas não escritas da alta sociedade paulistana havia se tornado um hábito para Carolina. Preferia o aconchego da cozinha, as conversas com os funcionários, o contato humano genuíno, a solidão opulenta dos espaços principais da mansão. Enquanto compartilhavam café e pão de queijo, Zuleide falou de seu neto que acabara de começar a faculdade graças a uma bolsa integral concedida por uma fundação anônima. Carolina ouviu com interesse, consciente de que, provavelmente, o doador anônimo compartilhava a cama com ela todas as noites. O toque do telefone interrompeu a conversa. Era Débora, a secretária pessoal de Roberto. Bom dia, senhora Albuquerque Mendonça, saudou com tom eficiente. Lembro que esta noite é o jantar beneficente no Teatro Municipal. A estilista chegará às 4 para a prova do vestido e a maquiagem. Carolina sentiu um nó no estômago. Odiava esses eventos sociais onde se sentia constantemente avaliada, onde cada gesto seu era escrutinado em busca de falhas que confirmassem que a menina do interior não pertencia àquele mundo. Obrigada, Débora, respondeu, tentando que não se notasse sua apreensão. Estarei pronta. Após desligar, Carolina subiu para seu ateliê pessoal, o único cômodo da mansão que havia decorado completamente a seu gosto. Ali, entre almofadas de bilros, fios de seda de todas as cores e desenhos pela metade, encontrava paz. Seus dedos calejados, que as manicures tentavam em vão suavizar semanalmente, retomaram o bordado de uma renda negra onde um pavão abria sua cauda multicolorida. As horas passaram voando entre pontos precisos. O som da porta se abrindo a tirou de sua concentração. Então é isso o que você faz quando desaparece, disse uma voz feminina com sotaque paulistano refinado. Beatriz Albuquerque Mendonça, a irmã mais velha de Roberto, estava na entrada, elegante como sempre em um conjunto de blazer cor creme. Seus olhos, do mesmo verde que os do irmão, mas muito mais frios, percorreram o ambiente com desaprovação mal disfarçada. Beatriz, saudou Carolina deixando seu trabalho de lado. Não sabia que você viria de Brasília. Evidentemente, respondeu a mulher,
aproximando-se para examinar o bordado. Roberto não está, não é? Tem reuniões o dia todo. Beatriz assentiu, roçando com seus dedos perfeitamente manicurados a superfície da renda. Bastante bonito, concedeu com certa surpresa. Embora eu duvide que as damas da alta sociedade paulistana apreciem esses passatempos artesanais. O comentário, pronunciado com falsa leveza, foi desenhado para ferir. Carolina sabia, mas não permitiria que Beatriz visse quanto a afetava. Não faço para impressionar ninguém, respondeu com calma. Faço porque é parte de quem eu sou. A irmã de Roberto a olhou diretamente, abandonando as pretensões. Esse é o problema, Carolina. Você continua se agarrando a quem era, em vez de se tornar quem deveria ser como esposa de Roberto Albuquerque Mendonça. O silêncio que seguiu foi tenso, carregado de todas as palavras não ditas entre ambas as mulheres. Finalmente Beatriz suspirou. Vim para ficar alguns dias. Há assuntos familiares para discutir com Roberto. Fez uma pausa, avaliando Carolina com um olhar calculista. Assuntos que talvez ele não tenha compartilhado com você. Com essas palavras enigmáticas, Beatriz se foi, deixando Carolina com uma sensação de inquietude que nem mesmo o refúgio de seus fios e agulhas podia dissipar completamente. O jantar beneficente no Teatro Municipal se desenvolvia com toda a pompa e esplendor que se podia esperar. Sob os monumentais lustres de cristal, a elite paulistana se exibia em trajes de estilistas e joias dignas de museus. Carolina, usando um vestido de seda verde esmeralda, que realçava sua pele morena e seus olhos escuros, mantinha-se próxima a Roberto, observando aquela exibição de opulência com sentimentos contraditórios. Você está linda esta noite, sussurrou Roberto em seu ouvido, enquanto cumprimentavam um senador e sua esposa. Ela sorriu agradecendo seu apoio constante. No entanto, não podia deixar de notar os olhares de soslaio, os cochichos atrás de leques e taças de champanhe. 6 meses depois do casamento, continuava sendo a arrivista, a rendeira nordestina, que havia fisgado o solteiro mais cobiçado de São Paulo. Roberto, querido, interrompeu uma voz melosa. Diante deles, apareceu Cristina Silveira, herdeira de um império bancário e, segundo Carolina descobrira, ex-noiva de seu atual marido. Que encantador casal vocês formam. A mulher, de beleza gélida e perfeitamente estudada, dirigiu um sorriso condescendente a Carolina. Seu vestido é fascinante, comentou com um tom que sugeria exatamente o contrário. Tão folclórico. Também é artesanal? Antes que Carolina pudesse responder, Beatriz se juntou ao grupo, segurando uma taça de vinho tinto como se fosse um cetro. Cristina, querida, justamente estava pensando em você. Interveio, ignorando deliberadamente sua cunhada. O Banco Silveira seria o parceiro perfeito para nossa nova iniciativa em Angra dos Reis. Não acha, Roberto? Roberto franziu a testa, claramente incomodado com a direção que tomava a conversa. Não creio que este seja o momento nem o lugar para discutir negócios, Beatriz. Sua irmã soltou uma risada cristalina, mas desprovida de verdadeira alegria. Mas Cristina não é uma simples parceira comercial, não é? Quase fez parte da família. Se não fosse por circunstâncias inesperadas. O ar entre os 4 tornou-se denso, carregado de tensões não expressas e antigas feridas. Carolina sentiu que lhe faltava oxigênio. Com uma desculpa murmurada, afastou-se em direção a uma das sacadas que davam para o Anhangabaú. O ar fresco da noite paulistana aliviou momentaneamente a opressão que sentia no peito. Dali podia ver a cidade iluminada, e além o céu estrelado, que tanto sentia falta de contemplar do terraço de sua casa na Bahia, onde as estrelas brilhavam sem a competição das luzes urbanas. Não deixe que te afete. A voz de Roberto às suas costas a sobressaltou. Virou-se para encontrá-lo apoiado no batente da porta da sacada, observando-a com uma mistura de preocupação e algo mais que não soube identificar. É mais fácil dizer que fazer, respondeu ela com honestidade. Às vezes me pergunto se algum dia vão me aceitar, ou se sempre serei a intrusa. Roberto se aproximou, apoiando-se junto a ela no balaústre de pedra. Talvez nunca o façam, admitiu com franqueza. Mas isso não importa, Carolina.
O que importa é que eu escolhi você. Não a Cristina com seus contatos bancários, nem qualquer outra mulher do círculo dela. Houve um momento de silêncio, enquanto ambos contemplavam a paisagem urbana noturna. Beatriz está preocupada com algo, disse finalmente Carolina. Mencionou assuntos familiares que aparentemente você não compartilhou comigo. A expressão de Roberto escureceu, e por um instante, Carolina viu em seu rosto uma fadiga que normalmente mantinha bem oculta. Ia falar com você quando encontrasse o momento adequado, suspirou profundamente. Mas suponho que não existe algo como o momento perfeito para más notícias. O coração de Carolina deu um salto. O que acontece, Roberto? Ele guardou silêncio por alguns segundos, como se estivesse ordenando seus pensamentos. O Império Albuquerque Mendonça está em perigo, confessou finalmente. Meu pai, antes de morrer, contraiu uma dívida astronômica com um grupo de investidores internacionais. O pagamento vence em 1 ano e a soma é considerável. Quão considerável? Perguntou ela, sentindo um nó na garganta. O suficiente para que tenhamos que vender metade de nossos hotéis se não encontrarmos uma solução alternativa. A revelação caiu como um raio em um dia claro. De repente, os olhares de Beatriz, as insinuações sobre Cristina e o Banco Silveira, tudo ganhava um novo e sombrio sentido. Por isso, Beatriz acha que você deveria ter se casado com Cristina, murmurou Carolina, as peças se encaixando em sua mente. A família dela poderia ter aportado o capital necessário para salvar o negócio. Roberto assentiu lentamente. Beatriz sempre foi prática até a medula. Para ela, os casamentos são alianças estratégicas, não uniões por amor. Por que não me contou antes? Perguntou Carolina, sem poder evitar que um tom magoado se filtrasse em sua voz. Roberto tomou suas mãos entre as suas, olhando-a diretamente nos olhos. Porque eu te amo, Carolina. Você se casou comigo, não com meus problemas financeiros. Queria protegê-la disso, dar-lhe tempo para se adaptar à sua nova vida, antes de sobrecarregá-la com preocupações que não são suas. Mas são minhas agora, replicou ela com firmeza. Quando aceitei ser sua esposa, aceitei compartilhar tudo com você. O bom e o mal. Pela primeira vez desde que o conhecia, Carolina viu vulnerabilidade no olhar de Roberto. Não era apenas o poderoso empresário, o filantropo secreto, o aristocrata educado. Era um homem com medos e dúvidas, com um peso enorme sobre seus ombros. Encontraremos uma solução, prometeu ela, apertando suas mãos. Juntos. Nesse momento, sob o céu estrelado de São Paulo, com a música da orquestra flutuando do interior do Teatro Municipal, Carolina tomou uma decisão. Não permitiria que o império que Roberto utilizava para ajudar silenciosamente tantas pessoas desmoronasse. Não importava o que tivesse que fazer, encontraria a maneira de contribuir para salvá-lo. E para isso, teria que recorrer à única coisa que realmente sabia fazer: criar beleza com suas mãos. A mansão Albuquerque Mendonça havia mergulhado em uma tensa calma durante os dias seguintes ao jantar beneficente. Beatriz se instalara na ala leste, transformando uma das salas de estar em seu escritório temporário. De lá, mantinha intermináveis ligações com advogados, contadores e possíveis investidores, buscando desesperadamente uma saída para a crise que ameaçava o legado familiar. Carolina, por sua vez, havia passado horas trancada em seu ateliê, rodeada de desenhos pela metade e amostras de tecidos. Sua mente trabalhava freneticamente, buscando a forma de utilizar seu talento para contribuir com a solução do problema. Em uma tarde chuvosa, incomum na normalmente seca São Paulo, Roberto entrou no ateliê com expressão cansada. As olheiras sob seus olhos revelavam noites de insônia e preocupação constante. Desculpe interromper, disse, beijando-a brevemente. Acabei de falar com os representantes do Grupo Costa Dourada. Carolina levantou o olhar, ficando tensa imediatamente. O Grupo Costa Dourada continuava sendo o principal interessado em adquirir os 3 hotéis emblemáticos, e embora agora não buscassem comprá-los, as negociações para uma possível aliança estratégica eram delicadas. E então? Perguntou, limpando as mãos em seu avental. Roberto sorriu, algo que começara a fazer com mais frequência nas últimas semanas. Aceitaram nossos termos.
Investirão o capital que precisamos, mas em troca de uma participação minoritária e não majoritária como pretendiam inicialmente. Os hotéis continuarão sob nossa gestão e manterão sua identidade. Um suspiro coletivo de alívio percorreu o ateliê, revelando que todas as artesãs estavam atentas à conversa, ainda que fingissem concentrar-se em seu trabalho. E Beatriz? Perguntou Carolina, sabendo que a irmã de Roberto havia sido a mais reticente ao plano alternativo que haviam desenvolvido. Ainda cética, mas começando a ceder, respondeu Roberto. O fato de que o Shopping Iguatemi tenha confirmado que quer nossas peças para suas lojas premium ajudou a convencê-la de que isso não é apenas um capricho. A transformação não havia sido fácil nem imediata. Durante o último mês, todos haviam trabalhado incansavelmente. Roberto havia renegociado com os credores, vendido propriedades pessoais não essenciais, como o apartamento de Angra dos Reis e a casa de campo em Petrópolis, e redesenhado a estrutura corporativa do grupo para torná-la mais eficiente. Enquanto isso, Fios de Esperança havia crescido exponencialmente. O que começou como um pequeno ateliê com 15 mulheres havia se transformado em uma rede que empregava direta ou indiretamente mais de 150 artesãs em todo o Brasil. Os produtos, que combinavam técnicas tradicionais com designs contemporâneos, haviam começado a receber atenção midiática, especialmente depois que uma influente revista de moda publicou uma extensa reportagem sobre a cooperativa e seu impacto social. O grande lance de efeito, no entanto, estava por vir. Em 2 semanas, o principal hotel de São Paulo reabriria suas portas após uma renovação que ia além do estético. O majestoso edifício modernista não apenas exibiria as criações de Fios de Esperança em sua decoração, mas incorporaria um espaço onde os hóspedes poderiam observar o processo artesanal e até mesmo participar de oficinas. A experiência se completaria com uma loja onde adquirir as peças exclusivas. Ainda não posso acreditar que estejamos conseguindo, confessou Carolina, permitindo-se um momento de admiração. Roberto acariciou sua bochecha com ternura. Eu sim posso acreditar. Sempre soube que você era extraordinária, Carolina. Só que nem mesmo eu imaginava o quanto. Uma tosse interrompeu o momento íntimo. Beatriz estava na entrada do ateliê, tão elegante e intimidante como sempre em seu conjunto impecável. No entanto, havia algo diferente em sua postura, um leve abrandamento na dureza habitual de seu olhar. Desculpem a interrupção, disse aproximando-se. Roberto, os representantes da Vogue Brasil acabam de chegar para a entrevista. E Camila me pediu que avisasse você, Carolina, que as rendas para a exposição estão quase terminadas. Carolina assentiu, surpresa de que Beatriz tivesse se dado ao trabalho de transmitir pessoalmente a mensagem. Desde que o projeto começara a mostrar resultados concretos, a atitude da irmã de Roberto havia evoluído da hostilidade aberta a uma espécie de respeito relutante. Obrigada, Beatriz, respondeu. Irei em um momento. Beatriz parecia querer dizer algo mais, mas limitou-se a assentir brevemente antes de virar-se para sair. No entanto, deteve-se e, após um momento de aparente luta interna, virou-se novamente. O trabalho que vocês estão fazendo começou com certa dificuldade. É impressionante. Não acreditei que funcionaria, mas estou satisfeita por ter me enganado. Vindo de Beatriz, aquelas palavras equivaliam praticamente a um pedido formal de desculpas. Carolina trocou um olhar surpreso com Roberto. Obrigada, Beatriz, disse sinceramente. Significa muito ouvir isso de você. Um silêncio incômodo se estendeu entre eles, até que Beatriz o quebrou com um gesto profissional. Bem, os jornalistas esperam. E temos muito trabalho a fazer se queremos que a inauguração seja um sucesso. Com essas palavras, ela saiu, deixando atrás de si uma sensação que Carolina não havia experimentado antes em relação à sua cunhada, a possibilidade de um entendimento futuro. As 2 semanas seguintes passaram em um turbilhão de atividade frenética. As artesãs trabalhavam dia e noite para completar todas as peças necessárias para a reabertura do hotel. Os designers de interiores incorporavam os têxteis e cerâmicas artesanais na decoração, criando espaços
que fundiam elegância contemporânea com aconchego tradicional. Os meios de comunicação publicavam prévias sobre a transformação, gerando uma expectativa que superava todas as previsões. Na noite anterior à grande reabertura, quando finalmente todas as peças estavam instaladas e o pessoal do hotel ensaiava os últimos detalhes do evento, Carolina e Roberto ficaram sozinhos na suíte principal, contemplando a cidade iluminada da varanda. "Lembra da nossa primeira noite juntos?" perguntou Roberto, abraçando-a por trás, enquanto observavam as luzes de São Paulo. Carolina sorriu, recostando-se contra ele. "Como esquecer? Descobri seu segredo, que você era o Senhor Anjo que havia ajudado tantas pessoas. E agora, de alguma forma, todas essas pessoas voltaram para nos ajudar", refletiu Roberto. "É como se o universo tivesse uma forma poética de fechar círculos." Carolina assentiu, pensativa. "Acho que o que estamos fazendo vai além de salvar o negócio familiar", disse. "Estamos criando um modelo diferente, onde o luxo e a exclusividade não estão em desacordo com o artesanato tradicional e o impacto social positivo." Virou-se em seus braços para olhá-lo diretamente. "Quando cheguei aqui, sentia-me como uma intrusa em um mundo que não me pertencia. Agora entendo que não se tratava de eu me adaptar a esse mundo, mas de transformá-lo para que refletisse valores nos quais realmente acredito." Roberto beijou sua testa com ternura. "Você transformou este mundo, Carolina, e me transformou no processo." Sob o céu estrelado de São Paulo, na véspera do dia que marcaria um novo começo para o Grupo Albuquerque, ambos compartilharam um momento de quietude perfeita, um parêntese de paz antes do frenesi que os esperava. A transformação não estava completa, e o caminho continuava sendo desafiador. Mas pela primeira vez em muitos meses, o futuro não parecia uma ameaça, mas uma promessa. A sala de reuniões da sede central do Grupo Albuquerque, localizada em um edifício histórico da Avenida Paulista, nunca havia parecido tão intimidante. Em torno da enorme mesa de madeira de jacarandá polida até brilhar, se sentavam 15 pessoas. Os membros do Conselho de Administração, encabeçados por Roberto como presidente e com Beatriz como vice-presidente. Carolina, vestida com um conjunto sóbrio, mas elegante, esperava de pé junto a uma tela onde se projetariam os slides de sua apresentação. Suas mãos, habitualmente seguras quando seguravam bilros e fios, agora tremiam ligeiramente enquanto segurava o controle remoto. "Obrigada por me concederem este tempo", começou, agradecida por sua voz soar mais firme do que se sentia. "Hoje quero apresentar a vocês um projeto que poderia diversificar os rendimentos do grupo enquanto fortalece nossa imagem de responsabilidade social." Durante os 20 minutos seguintes, Carolina expôs sua visão para Fios de Esperança, uma marca de produtos artesanais de luxo criados por mulheres em situação de vulnerabilidade, comercializados inicialmente através dos hotéis do grupo e, posteriormente, em lojas selecionadas internacionalmente. Mostrou protótipos, projeções financeiras, um detalhado plano de formação e produção, estratégias de marketing baseadas na história por trás de cada peça. Sua apresentação era profissional, meticulosa, respaldada por semanas de pesquisa exaustiva. Quando terminou, houve um silêncio que pareceu se estender eternamente. Finalmente, Eduardo Santos, um homem de 60 anos que representava um dos acionistas minoritários, pigarreou. "Senhora Albuquerque Mendonça", começou utilizando deliberadamente o sobrenome de Roberto em vez do seu próprio. "Seu projeto parece encantador como iniciativa beneficente, mas estamos falando de uma empresa que precisa gerar milhões de reais para enfrentar compromissos financeiros críticos. Não vejo como uns poucos bordados vão solucionar isso." Vários conselheiros assentiram, trocando olhares que misturavam condescendência e ceticismo. "Se me permite, senhor Santos", respondeu Carolina, mantendo a compostura, "não estamos falando de uns poucos bordados. O mercado de produtos de luxo artesanais está em pleno crescimento. Há um segmento de consumidores disposto a pagar preços premium por peças únicas com história e valores por trás." Beatriz, que permanecera em silêncio durante toda a apresentação, interveio com um tom gélido. "O que Eduardo tenta dizer, querida, é que precisamos de soluções em escala industrial.
não projetos de passatempo. O grupo está considerando a venda de 3 hotéis para enfrentar os pagamentos mais imediatos. Sua iniciativa, embora bem intencionada, é simplesmente insuficiente. As palavras caíram como um balde de água fria sobre Carolina. Roberto, que havia prometido manter-se neutro durante a apresentação para não influenciar indevidamente o conselho, tensionou o maxilar. Acho que estamos subestimando o potencial, disse finalmente. Marcas como Osklen recuperaram técnicas artesanais tradicionais e as transformaram em signos distintivos de luxo contemporâneo. O projeto merece uma oportunidade. Claro que você o defende, Roberto, replicou Beatriz com um sorriso tenso. Mas temos responsabilidades com os acionistas. Não podemos nos permitir distrações sentimentais neste momento crítico. A discussão se estendeu por mais meia hora. Alguns conselheiros mostraram certo interesse em aspectos pontuais do projeto, mas a maioria se alinhou com a postura de Beatriz. Era muito pequeno, muito arriscado, muito afastado do core business do grupo. Finalmente, foi realizada uma votação. O resultado foi contundente. 12 votos contra, 3 a favor, incluindo o de Roberto. O conselho agradece sua apresentação, senhora, concluiu o secretário com tom formal, mas decidiu não prosseguir com o projeto neste momento. Carolina abandonou a sala com a cabeça erguida, mas assim que as portas do elevador se fecharam, deixou escapar o ar que havia estado contendo. Não choraria. Não lhes daria essa satisfação. Mas a recusa doía como uma ferida física, especialmente porque sabia, no mais profundo de seu ser, que sua ideia tinha potencial. Roberto a encontrou meia hora depois no terraço do edifício, contemplando o skyline paulistano que se estendia até perder-se na névoa da poluição. Sinto muito, disse colocando-se ao seu lado. Deveria tê-la preparado melhor para a resistência que encontraria. Ela negou com a cabeça. Não é sua culpa. Eu sabia ao que me enfrentava. Fez uma pausa. É só que eu realmente acreditava neste projeto, Roberto. Não era apenas uma maneira de ajudar o grupo. Era minha forma de encontrar um propósito neste novo mundo, de utilizar meus conhecimentos para algo significativo. Ele a abraçou em silêncio, deixando que seu calor corporal a reconfortasse, enquanto o vento fresco da altura revolvia seus cabelos. A recusa do conselho não significa o fim do projeto, disse finalmente Roberto. Significa que teremos que encontrar outro caminho. Carolina o olhou com certa incredulidade. O que você quer dizer? Que se eles não querem ver o potencial, vamos desenvolvê-lo por nossa conta, em menor escala no início. Tenho economias pessoais, propriedades que não pertencem ao grupo. Podemos começar mais modestamente, demonstrar que funciona. E então, talvez, o conselho reconsidere sua postura. Uma centelha de esperança se acendeu nos olhos de Carolina. Você faria isso por mim? Roberto tomou seu rosto entre suas mãos. Faria por nós, Carolina. Pelo seu sonho, que agora também é meu. Por todas essas mulheres que poderiam se beneficiar. Por demonstrar que, às vezes, os projetos aparentemente pequenos podem ter um impacto enorme. Naquele momento, enquanto o sol começava a descer sobre São Paulo, tingindo o céu de tonalidades avermelhadas e douradas, Carolina soube que aquela recusa não era o final, mas o verdadeiro começo de sua aventura. Às vezes, pensou, as portas que se fecham nos obrigam a buscar janelas pelas quais saltar para territórios inexplorados. O inverno havia chegado a São Paulo com uma crueza incomum. A cidade amanheceu coberta por uma neblina espessa que transformava seus contornos habituais em uma paisagem quase irreconhecível. Da janela de seu ateliê, Carolina observava a garoa fina que caía incessantemente, formando pequenas poças sobre os caminhos do jardim. Haviam-se passado 3 meses desde a apresentação fracassada diante do conselho. 3 meses de trabalho febril para colocar em marcha uma versão reduzida de Fios de Esperança. O ateliê no Bom Retiro já funcionava a pleno rendimento, com 15 mulheres aprendendo e produzindo sob a direção entusiasta de Carolina. As primeiras peças haviam sido bem recebidas em uma pequena exposição organizada na Galeria de Arte de uma amiga de Roberto, e haviam conseguido algumas encomendas de boutiques exclusivas do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Mas os problemas do grupo Albuquerque não haviam feito mais que piorar.
A pressão dos credores aumentava dia após dia. Beatriz havia convocado reuniões de emergência com possíveis compradores para os 3 hotéis mais emblemáticos da rede: o Palacete de Salvador, o Casarão Restaurado do Recife e a Joia da Coroa, o grande hotel modernista do centro de São Paulo. A tensão na mansão era palpável. Roberto passava dias inteiros trancado em seu escritório, falando ao telefone em vários idiomas, recebendo advogados e banqueiros com rostos cada vez mais sombrios. Beatriz se instalara definitivamente na ala leste, transformando a residência familiar em uma extensão dos escritórios centrais. O toque do telefone tirou Carolina de suas reflexões. Era Joana, a coordenadora do ateliê. Dona Carolina, começou com um tom que imediatamente ativou todos os seus alarmes. Houve um problema com a entrega dos materiais para a encomenda de Paris. O fornecedor diz que não pode nos atender se não pagarmos as faturas pendentes. Carolina fechou os olhos, tentando controlar sua frustração. Era o terceiro fornecedor que lhes criava problemas nesse mês. Apesar de Roberto ter investido uma soma considerável de seu patrimônio pessoal no projeto, os recursos eram limitados e os gastos iniciais maiores do que o previsto. Falarei com ele pessoalmente, respondeu anotando os dados do fornecedor. Enquanto isso, podemos utilizar os materiais que temos em estoque para avançar com outras encomendas? Após desligar, Carolina dirigiu-se ao escritório de Roberto. Precisava falar com ele sobre a situação financeira do ateliê. Encontrou a porta entreaberta e vozes alteradas no interior. Deteve-se, duvidando se deveria interromper o que claramente era uma discussão acalorada. É uma loucura, Roberto. A voz de Beatriz soava exasperada. O Grupo Costa Dourada oferece uma quantia mais que generosa pelos 3 hotéis. Poderíamos liquidar a dívida imediatamente e conservar o resto das propriedades. Esses hotéis são o coração do legado familiar, respondeu Roberto com uma voz que Carolina mal reconheceu, tão carregada estava de tensão e fadiga. Vovô construiu o de São Paulo com suas próprias mãos depois da guerra. Não penso em entregá-lo a um conglomerado árabe que o transformará em outro estabelecimento genérico de luxo sem alma. Pelo amor de Deus, irmão, Beatriz quase gritava agora. De que serve o sentimentalismo se perdermos tudo? Estamos à beira do precipício. Encontraremos outra solução, insistiu Roberto. Pedi uma extensão do prazo aos principais credores. Temos alguns meses a mais. Meses que você dedicará a quê? A continuar financiando o pequeno projeto artesanal da sua esposa? As palavras de Beatriz destilavam veneno. Acorde, Roberto. Enquanto você brinca de ser o mecenas de bordadeiras, o império que nosso avô e nosso pai construíram desmorona. Carolina ficou paralisada, com o coração batendo violentamente contra suas costelas. Não queria continuar ouvindo, mas seus pés pareciam pregados ao chão. Não meta Carolina nisso. A voz de Roberto havia descido a um tom perigosamente baixo. Ela está tentando ajudar à sua maneira. Beatriz soltou uma risada sarcástica. Ajudar? Sabe quanto dinheiro você investiu nesse ateliê? Dinheiro que poderia ter servido para ganhar tempo com os credores. Se você tivesse seguido meu conselho desde o princípio, se tivesse se casado com Cristina Silveira, como estava planejado, agora teríamos o respaldo do banco da família dela. Em vez disso, temos rendas bordadas que não salvarão nada. O silêncio que seguiu foi tão denso que Carolina podia ouvir sua própria respiração agitada. Finalmente, a voz de Roberto rompeu o silêncio, tão baixa que mal pôde escutá-la. Saia do meu escritório, Beatriz. Agora. Carolina mal teve tempo de recuar quando a porta se abriu de golpe. Beatriz emergiu com o rosto contraído de fúria. Parou subitamente ao vê-la. Ora, a artista nos honra com sua presença. O sarcasmo em sua voz era cortante como uma faca. Espero que tenha desfrutado do espetáculo, satisfeita em ver como seu amor verdadeiro sacrifica o legado de gerações pelos seus caprichos? Beatriz, chega. A voz de Roberto soou do interior do escritório. Mas sua irmã não havia terminado. Aproximou-se de Carolina, tão perto que podia sentir o cheiro de seu perfume caro e ver as pequenas linhas de expressão que a maquiagem não conseguia disfarçar completamente. Vou dizer claramente, porque meu irmão
É cavalheiro demais para fazê-lo. Você é um peso, Carolina. Um belo e exótico peso que chegou no pior momento possível. Seu projeto não é mais que um poço sem fundo que desvia recursos e atenção quando mais precisamos nos concentrar no verdadeiramente importante. Com essas palavras, Beatriz afastou-se pelo corredor, deixando Carolina congelada no lugar, cada palavra ressoando em sua mente como sinos fúnebres. Quando finalmente reuniu coragem para entrar no escritório, encontrou Roberto de pé diante da janela, observando a garoa que continuava caindo implacavelmente sobre São Paulo. Sinto muito, disse ela com voz apenas audível. Não pretendia escutar. Ele voltou-se para ela e Carolina assustou-se ao ver seu rosto. Parecia ter envelhecido anos em poucos meses. As linhas de preocupação haviam se aprofundado ao redor de seus olhos e boca e um novo fio prateado brilhava em suas têmporas. Não dê atenção a Beatriz, disse Roberto, tentando sorrir sem realmente conseguir. Ela está sob muita pressão, como todos nós. Carolina aproximou-se lentamente, sentindo que caminhava sobre gelo quebradiço. Mas ela tem razão em algo, não é? Perguntou, obrigando-se a olhá-lo nos olhos. O dinheiro que você investiu em meu projeto poderia ter sido utilizado para os problemas do grupo. Roberto negou com a cabeça. Não teria feito uma diferença significativa, Carolina. A dívida é grande demais. Quão grande? Insistiu ela, necessitando conhecer a verdade completa pela primeira vez. Quanto tempo realmente nos resta antes de perdermos tudo? Ele suspirou profundamente, passando uma mão pelo cabelo em um gesto de fadiga. 3 meses, talvez 4, se conseguirmos a extensão que solicitei. Depois teremos que vender, não apenas os 3 hotéis principais, mas provavelmente a maioria das propriedades. E ainda assim, não terminou a frase, mas não era necessário. Carolina compreendeu a gravidade da situação com uma clareza que até então havia se negado a aceitar. Nesse momento, enquanto a garoa continuava caindo silenciosamente sobre São Paulo como um sudário cinza, Carolina tomou a decisão mais difícil de sua vida. Vou fechar o ateliê, disse, com uma calma que contrastava com o tumulto interior que sentia. Venderemos o equipamento, liquidaremos os estoques a preço de custo, recuperaremos o que pudermos. Carolina, não, começou Roberto, mas ela o interrompeu. É o correto, Roberto. Não posso continuar sendo uma distração, um gasto adicional quando sua família está à beira do abismo. Beatriz tem razão nisso. As lágrimas que havia estado contendo finalmente transbordaram seus olhos, traçando caminhos salgados por suas bochechas. Sinto tanto, sussurrou. Se nunca tivéssemos nos conhecido, talvez agora você estaria casado com Cristina Silveira e teria o respaldo do banco da família dela. Tudo seria diferente. Roberto a atraiu para si, com repentina ferocidade. Não se atreva, disse com voz quebrada pela emoção. Não se atreva a se arrepender do que temos. Você é o melhor que me aconteceu, Carolina. Aconteça o que acontecer com os hotéis, com o dinheiro, com o maldito legado familiar, você é minha verdadeira fortuna. Naquela noite, abraçados na escuridão de seu quarto, enquanto a chuva continuava caindo incansável sobre São Paulo, Carolina chorou silenciosamente pelo sonho que devia abandonar, pela dor que via nos olhos do homem que amava, pela sensação de impotência diante de forças que pareciam demasiado grandes para enfrentá-las. Na manhã seguinte, com os olhos vermelhos, mas a determinação renovada, começaria a desmantelar fios de esperança, o projeto que durante um breve e luminoso momento havia dado sentido à sua nova vida. A notícia do fechamento de Fios de Esperança se espalhou rapidamente entre as 15 mulheres que trabalhavam no ateliê. Carolina as reuniu pessoalmente para explicar a situação, prometendo-lhes cartas de recomendação e toda a ajuda possível para encontrar novos empregos. Algumas choraram, outras assentiram em silêncio com resignação, como quem está demasiado acostumada a que os sonhos se quebrem entre suas mãos. Entendemos, senhora, disse Camila, uma mulher pernambucana de 50 anos que havia demonstrado um talento extraordinário para o bordado. A senhora nos deu uma oportunidade quando ninguém mais o fazia. Nunca esqueceremos isso. Aquelas palavras, longe de consolá-la, só aumentaram o peso que Carolina sentia sobre seus ombros. Durante a semana seguinte,
Dedicou-se a contatar outros ateliês, centros de formação e empresas têxteis, tentando assegurar algum futuro profissional para suas artesãs. O frio de julho se instalara em São Paulo como um hóspede indesejado que se recusa a partir. As ruas permaneciam semidesertas, com transeuntes que se apressavam envoltos em casacos e cachecóis, desejando escapar das temperaturas geladas. Na mansão, a atmosfera não era menos glacial. Beatriz continuava com sua campanha para convencer Roberto a aceitar a oferta do Grupo Costa Dourada. As discussões haviam se tornado tão frequentes que Carolina começara a evitar as áreas comuns, refugiando-se em seu ateliê ou dando longos passeios solitários pelo Ibirapuera, onde as árvores desnudas pareciam refletir seu próprio estado de desolação interior. Em uma tarde particularmente fria, enquanto organizava os materiais que restavam no ateliê para sua venda, Zuleide, a governanta, apareceu na porta com expressão preocupada. "Dona Carolina", disse, retorcendo nervosamente o avental entre suas mãos. "Tem alguém que quer vê-la. Diz que é importante." Intrigada, Carolina seguiu Zuleide até a sala principal. Ali, sentada com as costas retas como uma vara e as mãos perfeitamente colocadas sobre seu colo, esperava Cristina Silveira. Sua beleza fria e impecável contrastava com a desordenada simplicidade de Carolina, que usava jeans manchados de tinta e uma blusa amassada depois de horas de trabalho no ateliê. "Cristina", saudou Carolina, surpresa e imediatamente na defensiva. "O que traz você aqui?" A mulher levantou-se com elegância estudada, alisando uma inexistente ruga de seu vestido de grife. "Carolina, querida", respondeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Espero não interromper. O que quer que esteja fazendo?" Seu olhar percorreu crítico o traje de Carolina, mas esta se recusou a sentir-se intimidada. "Já não. Estou ocupada desmontando meu ateliê", disse diretamente. "Em que posso ajudá-la?" Cristina pareceu ligeiramente desconcertada por sua franqueza, mas recuperou-se rapidamente. "Ouvi dizer que o Grupo Albuquerque está passando por dificuldades", começou, estudando suas unhas perfeitamente feitas, como se contivessem segredos fascinantes. "E também que você fechou esse pequeno projeto beneficente seu." "Não era beneficente", corrigiu Carolina com firmeza. "Era um negócio legítimo que estava começando a decolar." Cristina fez um gesto desdenhoso com a mão, como espantando uma mosca irritante. "Como seja. Vim fazer-lhe uma proposta de mulher para mulher." Carolina cruzou os braços, sentindo uma repentina tensão no ambiente. "Estou ouvindo." Cristina aproximou-se, baixando a voz, embora estivessem sozinhas na sala. "O Banco Silveira estaria disposto a proporcionar uma linha de crédito que salvaria o Grupo Albuquerque da venda forçada." Fez uma pausa, seus olhos fixos em Carolina como um predador, avaliando sua presa. "Com uma condição: que eu desapareça", adivinhou Carolina, sentindo um frio que nada tinha a ver com a temperatura exterior. Cristina sorriu, desta vez genuinamente satisfeita. "Vejo que não é tão ingênua quanto parece. Efetivamente. Um divórcio discreto, uma generosa compensação econômica para você, e Roberto recuperaria a aliança com minha família, que sempre deveria ter existido. Todos ganham." A audácia da proposta deixou Carolina momentaneamente sem palavras. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas firme. "Roberto sabe desta proposta?" Cristina soltou uma risadinha cristalina. "Claro que não. Roberto é romântico demais para seu próprio bem. Sempre foi. É parte de seu charme, suponho. Mas você e eu somos mulheres práticas, não é? Podemos ver a situação com clareza." Aproximou-se ainda mais, seu perfume caro invadindo o espaço pessoal de Carolina. "Pense nisso, Carolina. Você voltaria para sua vila com dinheiro suficiente para comprar a casa mais grande, montar um ateliê impressionante, cuidar de sua avó pelo resto dos seus dias. Isso não é melhor que ficar aqui, vendo como Roberto perde tudo o que sua família construiu durante gerações? Vendo como ele te culpa secretamente, ainda que nunca o admita?" Cada palavra era como um punhal, precisa e dolorosa, apontando para as inseguranças que Carolina vinha ruminando durante semanas. E se realmente fosse melhor para Roberto que ela se fosse?
E se sua presença fosse um obstáculo para a solução que poderia salvar o legado familiar? Por um momento terrível, Carolina permitiu-se imaginar a cena. Ela retornando à Bahia, retomando sua vida simples entre campos de algodão e o som dos sinos da igreja de Nossa Senhora da Conceição. Roberto, liberado de seu compromisso, formando uma aliança estratégica com a família Silveira, salvando o Império Albuquerque Mendonça. A imagem doía mais do que havia antecipado. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente, odiando a fraqueza que se filtrava em sua voz. Cristina assentiu satisfeita. Claro, não é uma decisão que deva tomar levianamente. Extraiu um cartão de visita de sua bolsa de couro e o depositou sobre a mesa de centro. Chame-me quando tiver decidido fazer o correto. Com essas palavras partiu, deixando atrás de si uma esteira de perfume caro e dúvidas envenenadas. Carolina desabou no sofá, sentindo que o peso do mundo caía sobre seus ombros. As palavras de Cristina mesclavam-se com as de Beatriz, criando um coro de vozes que lhe diziam que ela era o problema, o obstáculo, a razão pela qual tudo desmoronava. Quando Roberto retornou nessa noite, exausto após outro dia de negociações infrutíferas, Carolina havia tomado uma decisão. Esperou-o no terraço coberto que dava para o jardim, onde as estátuas gregas pareciam figuras fantasmagóricas sob a luz tênue do entardecer invernal. Cristina Silveira veio hoje, disse sem preâmbulos quando ele se sentou ao seu lado. Roberto tensionou-se visivelmente. O que ela queria? Me oferecer dinheiro para que eu me divorcie de você, respondeu Carolina, optando pela honestidade brutal. Em troca, o Banco Silveira proporcionaria o financiamento que você precisa para salvar o grupo. O rosto de Roberto endureceu, uma máscara de fúria contida. Vou ligar para ela agora mesmo e... Espere. Carolina pôs uma mão sobre seu braço. Antes que diga qualquer coisa, preciso perguntar algo. E preciso que seja completamente sincero. Ele a olhou, confuso pelo seu tom. Alguma vez, mesmo que por um segundo, você pensou que casar comigo foi um erro? Perguntou Carolina, sua voz apenas um sussurro. Que se tivesse seguido o caminho que todos esperavam, agora não estaria a ponto de perder tudo? Roberto a encarou fixamente, o silêncio estendendo-se entre eles como um abismo. Finalmente, suspirou profundamente. Sim, admitiu, e Carolina sentiu que seu coração parava. Pensei nisso. Em meus momentos mais escuros, quando estou desesperado e não vejo saída, esse pensamento cruzou minha mente. A sinceridade doía mais que qualquer mentira piedosa. Carolina assentiu lentamente, as lágrimas acumulando-se em seus olhos. Entendo, disse, preparando-se para pronunciar as palavras que vinha ensaiando toda a tarde. E por isso, acho que deveria... Mas então me lembro de quem eu era antes de conhecê-la, interrompeu Roberto, tomando suas mãos entre as suas. Um homem rico, mas vazio. Alguém que fazia o bem em segredo porque não se atrevia a mostrar-se vulnerável diante de ninguém. Alguém que havia renunciado a encontrar amor verdadeiro em um mundo onde tudo parecia calculado e falso. As lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Carolina agora. Você mudou isso, Carolina? Continuou ele, sua voz quebrando-se com emoção. Mostrou-me que a autenticidade não é uma fraqueza, que as mãos calejadas podem criar mais beleza que todos os diamantes do mundo, que há mais valor em um sorriso sincero que em todas as conexões estratégicas que Beatriz tanto valoriza. Ajoelhou-se diante dela em um eco daquela primeira proposta no restaurante do Arranha-Céu. Então sim, às vezes, em meus piores momentos, me pergunto se lhe fiz mal ao trazê-la para este mundo complicado que agora desmorona. Mas nunca, nem por um segundo, lamentei tê-la escolhido acima de tudo o mais. Carolina soluçou, incapaz de conter a tempestade emocional que a atravessava. Roberto abraçou-a fortemente, como se temesse que pudesse desvanecer-se entre seus braços. Sairemos disso juntos, prometeu contra seu cabelo. Não sei como ainda, mas encontraremos um jeito. E se ao final perdermos tudo, começaremos de novo, do zero se for necessário. Enquanto a tiver ao meu lado, nada mais importa. Sob o céu estrelado de São Paulo, no ponto mais escuro de sua travessia, Carolina encontrou um raio de luz.
O caminho seguia sendo incerto, os obstáculos enormes, mas já não se sentia sozinha diante deles. E talvez, pensou enquanto se agarrava ao homem que havia escolhido como companheiro de vida, isso era o único que realmente importava. O som insistente da porta principal despertou Carolina de um sono intranquilo. O relógio da mesinha de cabeceira marcava 6h30 da manhã. Roberto, exausto após semanas de negociações infrutíferas, dormia profundamente ao seu lado. Com cuidado para não acordá-lo, Carolina levantou-se e vestiu um roupão sobre a camisola. Podia ouvir vozes no hall de entrada, entre elas a de Zuleide, que parecia tentar conter alguém. Desculpe, mas a senhora ainda está descansando. Se pudessem voltar mais tarde... É urgente, insistia uma voz feminina com sotaque nordestino. Estamos todas aqui. Precisamos falar com ela agora. Intrigada, Carolina desceu as escadas rapidamente. Ao chegar ao hall, ficou paralisada diante da cena que encontrou. Ali estavam Camila, Joana, Teresa, Luísa, todas as mulheres que haviam trabalhado em Fios de Esperança. 15 rostos que a olhavam com uma mistura de determinação e esperança. O que aconteceu? Perguntou, aproximando-se do grupo. Aconteceu algo? Camila deu um passo à frente, segurando uma pasta grossa contra o peito como se fosse um tesouro. Nós descobrimos, senhora, disse diretamente. Descobrimos tudo. Do que vocês estão falando? Carolina olhou confusa para as mulheres, cujos rostos refletiam uma resolução inquebrantável. Zuleide nos contou a verdadeira razão pela qual fechou o ateliê, explicou Camila. Sabemos sobre a dívida do grupo Albuquerque, sobre os hotéis que querem vender. Carolina lançou um olhar a Zuleide, que deu de ombros com expressão culpada. Desculpe, senhora. São minhas amigas, minha família. Precisavam saber a verdade. E viemos para ajudar. Interveio Joana, uma mulher maranhense que havia demonstrado um talento excepcional para combinar técnicas de bordado nordestinas com padrões contemporâneos. Carolina as olhou sem compreender. Ajudar? Mas como vocês poderiam? Camila abriu a pasta que segurava e extraiu um maço de papéis. Temos um plano. Estivemos trabalhando nele a semana toda. Não queríamos vir até tê-lo completamente desenvolvido. Atônita, Carolina as guiou até a sala principal, onde as mulheres se acomodaram com uma naturalidade surpreendente nos sofás e poltronas que normalmente acolhiam a elite paulistana. Camila estendeu os documentos sobre a mesa de centro. Primeiro isto, disse, mostrando-lhe um registro oficial. Formamos uma cooperativa. Fios de Esperança agora pertence a todas nós, incluindo a senhora, claro. Carolina examinou o documento com incredulidade. Efetivamente ali estava, registrado legalmente. Cooperativa Artesanal Fios de Esperança, com todas elas como sócias fundadoras. Mas como? Com que dinheiro? Cada uma contribuiu com o que pôde, explicou Teresa, uma senhora que havia sido costureira para grandes casas de alta costura em sua juventude. Algumas vendemos joias de família, outras pedimos empréstimos pessoais a parentes. Meu filho, que trabalha em um escritório de advocacia, nos ajudou com os trâmites legais sem custo. E não é só isso, continuou Camila, mostrando outro documento. Contatamos todas as pessoas e instituições que o Sr. Roberto ajudou anonimamente durante anos. Carolina sentiu que lhe faltava ar. O quê? Como vocês sabiam? Zuleide, responderam várias vozes em uníssono, enquanto a governanta baixava o olhar entre envergonhada e orgulhosa. Trabalho para esta família há 30 anos, senhora, explicou Zuleide. Conheço todos os segredos desta casa, inclusive o do Senhor Anjo. Camila prosseguiu. Acontece que muitas dessas pessoas agora ocupam posições importantes. Médicos, professores, empresários. Pessoas que puderam estudar, se curar ou empreender graças ao Sr. Roberto. E todos querem retribuir o favor. Desdobrou um mapa do Brasil, onde dezenas de pontos coloridos marcavam diferentes localidades. Temos uma rede nacional de colaboradores, ceramistas de Goiás, rendeiras do Ceará, bordadeiras de Minas Gerais, artesãs do couro do Rio Grande do Sul, todas dispostas a se juntar ao projeto, a produzir sob nossa marca, a compartilhar técnicas e conhecimentos. Luísa, uma jovem designer paulistana,
que havia contribuído com uma visão contemporânea para os designs tradicionais, tomou a palavra. E isto é o mais importante, disse, mostrando um portfólio com fotografias de peças terminadas. Enquanto a senhora pensava que tudo havia terminado, nós continuávamos trabalhando. Em nossas casas, depois de nossos outros trabalhos, roubando horas do sono. Produzimos o suficiente para cumprir com todas as encomendas pendentes e mais. Carolina passava as páginas do portfólio com mãos trêmulas, incapaz de acreditar no que via. Ali estavam as rendas que havia desenhado, as cerâmicas que haviam planejado, as bolsas e complementos que mal haviam começado a desenvolver quando decidiu fechar o ateliê. É incrível, murmurou, a voz embargada pela emoção. Mas, mesmo tendo os produtos, precisamos de canais de venda, promoção, uma estratégia de marketing. Camila sorriu com uma confiança que Carolina nunca havia visto nela. Também temos isso coberto. Meu sobrinho é influencer. Tem mais de 500 mil de seguidores interessados em moda sustentável e produtos artesanais. Preparou toda uma campanha para nós. E o filho de Teresa, o advogado, tem contatos em revistas de moda que estão interessadas em nossa história. Mulheres imigrantes e em situação vulnerável, criando produtos de luxo com técnicas ancestrais. E eu tenho uma amiga que trabalha no shopping Iguatemi, acrescentou Joana. Estão interessados em criar um corner específico para produtos artesanais de luxo com história social por trás. Nossa proposta se encaixa perfeitamente em sua nova estratégia de sustentabilidade e responsabilidade social. Carolina as olhava a todas, impressionada pelo que estava ouvindo. Estas mulheres a quem ela havia tentado ajudar, agora vinham resgatá-la com uma organização, visão e determinação que a deixavam sem palavras. Um ruído na porta da sala atraiu sua atenção. Roberto estava ali, de roupão e com o cabelo despenteado, observando a cena com curiosidade. — O que está acontecendo aqui? Perguntou aproximando-se. Camila se levantou, erguendo-se com dignidade. — Bom dia, senhor Albuquerque Mendonça. Viemos apresentar-lhe uma proposta de negócio. Durante a hora seguinte, as mulheres expuseram seu plano a Roberto, com uma precisão e profissionalismo que teria impressionado qualquer conselho de administração. Projeções financeiras, estratégia de marketing, alianças estratégicas com outros artesãos, canais de distribuição. Tudo estava meticulosamente detalhado e respaldado por dados concretos. Com a rede que criamos, poderíamos produzir volumes muito maiores, explicou Camila. E as margens em produtos de luxo artesanal são significativas. Segundo nossas projeções mais conservadoras, poderíamos gerar lucros suficientes para contribuir substancialmente para o pagamento da dívida em um prazo de 2 anos. Roberto as escutava com atenção, fazendo perguntas ocasionais que demonstravam sua experiência empresarial. Quando terminaram sua apresentação, fez-se um silêncio expectante. É impressionante, disse finalmente. Verdadeiramente impressionante. Mas devo ser honesto. Mesmo com as projeções mais otimistas, os ingressos que vocês poderiam gerar não seriam suficientes para cobrir a totalidade da dívida no prazo que temos. Camila trocou olhares com as demais mulheres antes de continuar. Estamos conscientes disso, senhor. Por isso, nossa proposta não termina aqui. Fez uma pausa. Falamos com os diretores dos 3 hotéis que planejam vender. Todos estão dispostos a incorporar nosso artesanato não só na decoração, mas como parte da experiência que oferecem a seus clientes. Luísa tomou a palavra, desdobrando esboços arquitetônicos. Propomos transformar espaços subutilizados dos hotéis em ateliês exposição, onde os hóspedes possam ver como se criam nossas peças, inclusive participar de oficinas curtas. O turismo experiencial está em alta, especialmente entre viajantes de alto poder aquisitivo, que buscam autenticidade e conexão com a cultura local. E não só isso, acrescentou Joana. Cada hotel poderia se especializar em uma técnica artesanal diferente. O de Salvador em cerâmica e rendas baianas, o do Recife em bordados e xilogravuras pernambucanas, o de São Paulo em uma fusão de todas as tradições brasileiras. Seria um elemento diferenciador frente às grandes redes internacionais.
uma razão para escolher estes hotéis em vez de outros. Roberto escutava cada vez mais interessado, sua mente empresarial claramente avaliando o potencial da proposta. Isso poderia funcionar, murmurou mais para si mesmo que para as demais. Não como solução única, mas como parte de uma estratégia mais ampla de revalorização. Voltou-se para Carolina, que permanecera em silêncio, absorvendo tudo o que estava acontecendo. O que você acha? Perguntou-lhe. É seu projeto, afinal de contas. Carolina olhou para as mulheres que haviam vindo em seu socorro, que haviam tomado um sonho que ela estava disposta a abandonar e o haviam transformado em algo maior e mais poderoso do que jamais havia imaginado. Acho, disse lentamente, sentindo que cada palavra era mais verdadeira que a anterior, que nunca foi realmente meu projeto. Era nosso projeto. E agora vejo que tem muito mais potencial do que eu havia sonhado. Levantou-se, olhando para cada uma das mulheres com profunda gratidão. Aceito sua proposta, não como líder, mas como mais uma sócia. Cada uma de vocês demonstrou habilidades e visão que eu não possuo. Juntas, acredito que podemos criar algo verdadeiramente extraordinário. Camila sorriu, estendendo a mão para Carolina. Juntas, senhora, como deve ser. Enquanto as mulheres celebravam com abraços e algumas lágrimas de emoção, Roberto observava a cena com uma nova luz em seus olhos. Pela primeira vez em meses, Carolina viu algo que havia estado ausente por tempo demais. Esperança. A semente havia sido plantada. Agora restava o árduo trabalho de fazê-la florescer o suficientemente rápido para salvar o legado dos Albuquerque Mendonça. A primavera chegou a São Paulo com uma explosão de cores e aromas que parecia refletir a transformação que estava ocorrendo no grupo Albuquerque. O jardim interno da mansão colonial, onde as ipês floresciam e as fontes cantavam sob o sol de setembro, havia se convertido em um improvisado ateliê, onde dezenas de mulheres trabalhavam em perfeita sintonia. Carolina movia-se entre elas como mais uma, supervisionando aqui, sugerindo ali, sempre com as mãos manchadas de tintas ou picadas pelas agulhas. A hierarquia que poderia ter existido entre a senhora da casa e as artesãs havia se dissolvido completamente, substituída por um respeito mútuo baseado no talento e na dedicação. Em um canto, Joana e 3 mulheres cearenses trabalhavam em teares verticais, criando tapeçarias que combinavam motivos indígenas com influências africanas. Junto a elas, Teresa ensinava a um grupo de jovens as técnicas de costura invisíveis que havia aprendido nas casas de alta costura francesas. No centro do jardim, Camila supervisionava a produção de rendas bordadas que deviam estar prontas para a grande apresentação no Hotel de São Paulo, programada para dali a 2 semanas. Roberto atravessou o jardim, esquivando-se de bastidores e mesas de trabalho para aproximar-se de Carolina, que estava concentrada revisando um bordado particularmente complexo. Perdão por interromper, disse, beijando-a brevemente. Acabei de falar com os representantes do grupo Costa Dourada. Carolina levantou o olhar, tensionando-se imediatamente. O grupo Costa Dourada seguia sendo o principal interessado em adquirir os 3 hotéis emblemáticos, e embora agora não buscassem comprá-los, as negociações para uma possível aliança estratégica eram delicadas. E então? Perguntou, limpando as mãos em seu avental. Roberto sorriu, algo que havia começado a fazer com mais frequência nas últimas semanas. Aceitaram nossos termos. Investirão o capital que precisamos, mas em troca de uma participação minoritária e não majoritária, como pretendiam inicialmente. Os hotéis seguirão sob nossa gestão e manterão sua identidade. Um suspiro coletivo de alívio percorreu o jardim, revelando que todas as artesãs estavam atentas à conversa, mesmo fingindo concentrar-se em seu trabalho. E Beatriz? Perguntou Carolina, sabendo que a irmã de Roberto havia sido a mais reticente ao plano alternativo que haviam desenvolvido. Tá ainda cética, mas começando a ceder, respondeu Roberto. O fato de que o Shopping Iguatemi tenha confirmado que quer nossas peças para suas lojas premium ajudou a convencê-la de que isto não é apenas um capricho. A transformação não havia sido fácil nem imediata. Durante o último mês, todos haviam trabalhado incansavelmente. Roberto havia renegociado com os credores,
vendido propriedades pessoais não essenciais, como o apartamento de Angra dos Reis e a casa de campo em Petrópolis, e redesenhado a estrutura corporativa do grupo para torná-la mais eficiente. Enquanto isso, Fios de Esperança havia crescido exponencialmente. O que começou como um pequeno ateliê com 15 mulheres havia se convertido em uma rede que empregava direta ou indiretamente mais de 150 artesãs em todo o Brasil. Os produtos, que combinavam técnicas tradicionais com designs contemporâneos, haviam começado a receber atenção midiática, especialmente depois que uma influente revista de moda publicou uma extensa reportagem sobre a cooperativa e seu impacto social. O grande golpe de efeito, no entanto, estava por vir. Em 2 semanas, o principal hotel de São Paulo reabriria suas portas após uma renovação que ia além do estético. O majestoso edifício modernista não apenas exibiria as criações de Fios de Esperança em sua decoração, mas incorporaria um espaço onde os hóspedes poderiam observar o processo artesanal e, inclusive, participar de oficinas. A experiência se completaria com uma loja onde adquirir as peças exclusivas. Ainda não posso acreditar que estamos conseguindo, confessou Carolina, permitindo-se um momento de assombro. Roberto acariciou sua bochecha com ternura. Eu posso acreditar. Sempre soube que você era extraordinária, Carolina. Só que nem mesmo eu imaginava o quanto. Uma tosse interrompeu o momento íntimo. Beatriz estava na entrada do jardim, tão elegante e intimidante como sempre, em seu terno impecável. No entanto, havia algo diferente em sua postura, um ligeiro abrandamento na dureza habitual de seu olhar. Desculpem a interrupção, disse aproximando-se. Roberto, os representantes da Vogue Brasil acabam de chegar para a entrevista. E Camila me pediu que avisasse você, Carolina, que as rendas para a exibição estão quase terminadas. Carolina assentiu, surpresa de que Beatriz se tivesse dado ao trabalho de transmitir pessoalmente a mensagem. Desde que o projeto começara a mostrar resultados concretos, a atitude da irmã de Roberto havia evoluído da hostilidade aberta a uma espécie de respeito reticente. Obrigada, Beatriz, respondeu. Irei em um momento. Beatriz parecia querer dizer algo mais, mas limitou-se a assentir brevemente, antes de voltar-se para sair. No entanto, deteve-se e, após um momento de aparente luta interna, girou-se novamente. O trabalho que vocês estão fazendo, começou com certa dificuldade. É impressionante. Não acreditei que funcionaria, mas estou satisfeita por ter me equivocado. Vindo de Beatriz, aquelas palavras equivaliam praticamente a um pedido formal de desculpas. Carolina trocou um olhar surpreso com Roberto. Obrigada, Beatriz, disse sinceramente. Significa muito ouvir isso de você. Um silêncio incômodo estendeu-se entre eles, até que Beatriz o rompeu com um gesto profissional. Bem, os jornalistas esperam, e temos muito trabalho a fazer se queremos que a inauguração seja um sucesso. Com essas palavras se foi, deixando atrás de si uma sensação que Carolina não havia experimentado antes em relação à sua cunhada. A possibilidade de um entendimento futuro. As 2 semanas seguintes passaram em um turbilhão de atividade frenética. As artesãs trabalhavam dia e noite para completar todas as peças necessárias para a reabertura do hotel. Os designers de interiores incorporavam os têxteis e cerâmicas artesanais na decoração, criando espaços que fundiam elegância contemporânea com aconchego tradicional. Os meios de comunicação publicavam avanços sobre a transformação, gerando uma expectativa que superava todas as previsões. Na noite anterior à grande reabertura, quando por fim todas as peças estavam instaladas e o pessoal do hotel ensaiava os últimos detalhes do evento, Carolina e Roberto ficaram sozinhos na suíte principal, contemplando a cidade iluminada da varanda. Lembra da nossa primeira noite juntos? Perguntou Roberto, abraçando-a por trás, enquanto observavam as luzes de São Paulo. Carolina sorriu, reclinando-se contra ele. Como esquecer? Descobri seu segredo, que você era o senhor anjo que havia ajudado tantas pessoas. E agora, de alguma forma, todas essas pessoas voltaram para nos ajudar, refletiu Roberto. É como se o universo tivesse uma forma poética de fechar círculos. Carolina assentiu, pensativa.
Acho que o que estamos fazendo vai além de salvar o negócio familiar, disse. Estamos criando um modelo diferente, onde o luxo e a exclusividade não estão em desacordo com o artesanato tradicional e o impacto social positivo. Virou-se em seus braços para olhá-lo diretamente. Quando cheguei aqui, sentia-me como uma intrusa em um mundo que não me pertencia. Agora entendo que não se tratava de eu me adaptar a esse mundo, mas de transformá-lo para que refletisse valores nos quais realmente acredito. Roberto beijou sua testa com ternura. Você transformou este mundo, Carolina, e me transformou no processo. Sob o céu estrelado de São Paulo, na véspera do dia que marcaria um novo começo para o Grupo Albuquerque, ambos compartilharam um momento de quietude perfeita, um parêntese de paz antes do frenesi que os esperava. A transformação não estava completa, e o caminho continuava sendo desafiador. Mas pela primeira vez em muitos meses, o futuro não parecia uma ameaça, mas uma promessa. O grande hotel Albuquerque resplandecia sob o sol primaveril de São Paulo. A fachada modernista, recém-restaurada, brilhava com seus ferros forjados e vitrais multicoloridos que captavam e multiplicavam a luz. Um tapete vermelho estendia-se desde a entrada principal até a rua, onde uma multidão expectante aguardava a cerimônia de reabertura. Na suíte presidencial, convertida temporariamente em centro de operações, Carolina supervisionava os últimos detalhes enquanto lutava contra os nervos que ameaçavam dominá-la. Seu reflexo no espelho lhe devolvia a imagem de uma mulher que mal reconhecia, vestida com um terno cor bordô desenhado por Teresa, com uma renda de seda negra bordada com motivos florais em fios de ouro, criação pessoal de Camila, sobre os ombros. Seu cabelo, recolhido em um coque baixo, estava preso por pentes de madrepérola e prata, desenhados por artesãs mineiras. Você está impressionante, disse Roberto, entrando no quarto vestido com um elegante terno cinza escuro. Uma autêntica empresária brasileira. Carolina sorriu nervosamente. Me sinto como uma impostora, confessou. Pouco mais de um ano atrás, eu estava vendendo rendas em uma barraca no Largo da Batata. E agora? Vou dar um discurso diante de ministros, embaixadores e jornalistas internacionais. Roberto aproximou-se, tomando suas mãos entre as suas. Você não é uma impostora. É exatamente quem deve ser. Uma mulher que soube unir dois mundos aparentemente incompatíveis e criar algo revolucionário no processo. Uma batida suave na porta interrompeu o momento. Era Camila, radiante em um vestido azul marinho com detalhes bordados que ela mesma havia criado. Já está tudo pronto lá embaixo, anunciou. As artesãs estão em posição, as rendas instaladas na exposição e o ateliê demonstrativo preparado. Os jornalistas já estão começando a chegar. Carolina assentiu, inspirando profundamente para acalmar as batidas aceleradas de seu coração. Vamos lá. O saguão do hotel havia se transformado por completo. O que antes era um espaço elegante, mas convencional, agora era um tributo vibrante ao artesanato brasileiro. Grandes tapeçarias contemporâneas com motivos tradicionais pendiam das paredes. As lâmpadas originais haviam sido substituídas por criações de cristal soprado nordestino e ferro forjado mineiro. Os móveis clássicos agora estavam complementados com almofadas bordadas à mão e pequenos detalhes cerâmicos que aportavam toques de cor. O elemento mais impactante, no entanto, era o grande ateliê central, um espaço circular envidraçado, onde artesãs de fios de esperança trabalhavam em teares, bastidores e tornos de cerâmica, oferecendo aos visitantes uma visão direta do processo criativo. A barreira entre o luxo hoteleiro e a autenticidade artesanal havia se dissolvido. À medida que os convidados chegavam, políticos, empresários, celebridades, jornalistas, suas expressões passavam da curiosidade inicial ao assombro genuíno. Carolina observava de um canto, com o coração cheio de orgulho enquanto escutava os comentários admirados. Nunca vi nada igual. É como um museu vivo. Revolucionário, absolutamente revolucionário. Beatriz aproximou-se dela, surpreendentemente elegante em um conjunto que incluía um colete bordado pelas artesãs da cooperativa. Parece que conseguimos, comentou com um tom que mesclava incredulidade e respeito.
A lista de espera para reservas já supera os 3 meses, e isso antes de abrir oficialmente. Carolina assentiu, ainda assimilando o êxito que começava a se perfilar. É apenas o começo, respondeu. Ainda temos Salvador e Recife. Beatriz a estudou com um olhar avaliador, que pela primeira vez não continha hostilidade. Sabe, durante meses pensei que você era o pior que poderia ter acontecido a esta família, confessou abruptamente. Agora começo a acreditar que você poderia ser o melhor. Antes que Carolina pudesse responder a esta inesperada admissão, os acordes de um violão brasileiro anunciaram o início oficial da cerimônia. Roberto subiu ao pequeno palco instalado para a ocasião, sua figura imponente, captando imediatamente a atenção de todos os presentes. Distintos convidados, amigos, colaboradores. Começou, sua voz ressoando clara pelos alto-falantes. Hoje não celebramos simplesmente a reabertura de um hotel. Celebramos o nascimento de uma nova visão, um novo conceito de luxo que não reside na exclusividade por si mesma, mas na autenticidade, na tradição reinventada e no impacto positivo que podemos gerar. Fez uma pausa, seu olhar encontrando-se com o de Carolina entre o público. Esta transformação não teria sido possível sem uma pessoa cuja visão, determinação e coração revolucionaram não apenas este hotel, mas minha própria compreensão do que significa o verdadeiro valor. Minha esposa, Carolina Oliveira de Albuquerque Mendonça. Um aplauso espontâneo explodiu enquanto Carolina, ruborizada mas com passo firme, subia ao palco para unir-se a Roberto. Obrigada, disse quando o aplauso diminuiu. Mas devo corrigir algo importante. Esta transformação não é obra de uma pessoa, mas de muitas. Com um gesto, convidou as artesãs presentes a aproximarem-se do palco. Camila, Joana, Teresa, Luísa e todas as demais formaram um semicírculo atrás dela, uma representação visual do poder coletivo feminino. Fios de Esperança nasceu de uma necessidade, cresceu com determinação e hoje floresce graças ao talento e à visão destas mulheres extraordinárias, continuou Carolina. Mulheres que superaram barreiras de idioma, cultura, preconceitos e circunstâncias pessoais difíceis para criar beleza com suas mãos. Sua voz fortaleceu-se à medida que falava, a timidez inicial substituída por uma convicção apaixonada. O que veem hoje aqui é mais que um hotel renovado. É um manifesto do que acreditamos, que a tradição pode ser contemporânea, sem perder sua alma, que o luxo verdadeiro tem raízes e propósito, que as mãos calejadas de uma artesã podem criar mais valor que as frias transações financeiras. O silêncio na sala era total, cada palavra ressoando com uma intensidade que mantinha todos os presentes cativados. Pouco mais de um ano atrás, eu era uma jovem de uma vila baiana que vendia rendas bordadas em uma praça de São Paulo, confessou, provocando murmúrios surpresos entre os que não conheciam sua história. Hoje lidero, junto com minhas companheiras, um projeto que está redefinindo a relação entre artesanato e empresa, entre tradição e inovação, entre valor econômico e valor social. Fez uma pausa, olhando diretamente para os jornalistas presentes. Convido vocês a experimentarem pessoalmente o que estamos criando. Visitem nosso ateliê, falem com nossas artesãs, toquem os tecidos, sintam as texturas. Porque o que oferecemos não é apenas um produto ou um serviço, mas uma experiência autêntica, uma conexão com a essência do que somos como cultura. O aplauso que seguiu foi ensurdecedor. Jornalistas, empresários, inclusive os políticos mais cínicos, se puseram de pé, comovidos pela autenticidade e paixão do discurso. Quando Carolina desceu do palco, foi imediatamente rodeada por pessoas que queriam falar com ela, fazer-lhe perguntas, felicitá-la. Entre a multidão, uma figura elegante abriu caminho até ela, Cristina Silveira. A mulher que meses atrás havia tentado convencê-la a abandonar Roberto, agora a olhava com uma mistura de incredulidade e respeito reticente. Impressionante performance, comentou com um tom que tentava ser desdenhoso, mas não conseguia ocultar sua admiração. Parece que subestimei severamente sua resiliência. Carolina sorriu sem hostilidade.
Às vezes, o que parece uma desvantagem pode converter-se em nossa maior fortaleza, respondeu simplesmente. Cristina a estudou uns instantes antes de assentir levemente. Touché, Carolina. Você ganhou meu respeito, embora não o ache necessário. Com estas palavras e um leve gesto de reconhecimento, Cristina afastou-se, deixando Carolina com uma sensação de encerramento, como se um capítulo difícil de sua vida houvesse concluído definitivamente. As horas seguintes transcorreram em um turbilhão de entrevistas, conversações, percursos pelas instalações e demonstrações das artesãs. A resposta dos meios de comunicação superava todas as expectativas. Um conhecido crítico de hotelaria internacional declarou que o Grande Hotel Albuquerque havia criado um novo paradigma na experiência hoteleira de luxo, enquanto que uma influente revista de moda qualificava Fios de Esperança como a revolução silenciosa do artesanato brasileiro. Já bem entrada a noite, quando a maioria dos convidados havia partido e só restavam o pessoal do hotel e algumas artesãs celebrando discretamente em um canto, Roberto encontrou Carolina na varanda do último andar, contemplando as luzes de São Paulo sob um céu estrelado. Aqui está você, disse, aproximando-se para abraçá-la. Estive procurando por você. O pessoal do The New York Times quer uma entrevista exclusiva para amanhã. Carolina sorriu, recostando-se contra seu peito. Pode esperar até amanhã, respondeu. Agora só quero desfrutar deste momento. Roberto assentiu, compreendendo perfeitamente. Permaneceram em silêncio por uns minutos, deixando que a magnitude do que haviam conseguido se assentasse entre eles como um vinho fino que precisa respirar para revelar toda a sua complexidade. Conseguimos, não é? Perguntou finalmente Carolina, com um tom entre incrédulo e maravilhado. Realmente conseguimos. Mais que isso, respondeu Roberto beijando seu cabelo. Criamos algo que ninguém havia imaginado antes. Algo que está mudando vidas, começando pelas nossas. Nesse momento, enquanto São Paulo brilhava sob eles como uma tapeçaria de luzes, ambos sentiram uma profunda certeza. O que haviam construído não era apenas um negócio exitoso ou uma solução para uma crise financeira. Era o começo de um legado diferente, mais significativo e conectado com as pessoas reais do que qualquer fortuna material poderia ter sido. E tudo havia começado com umas mãos calejadas que bordavam sonhos em seda, e um coração que se atreveu a cruzar a fronteira entre dois mundos aparentemente irreconciliáveis. 18 meses depois. O canavial estendia-se até onde a vista alcançava, um mar verde sob o intenso sol da Bahia. Entre as plantas altas, com suas folhas balançando na brisa como antigos guardiões da terra, erguia-se uma casa branca recém-restaurada. Suas paredes caiadas brilhavam com uma luminosidade quase cegadora, contrastando com o azul intenso do céu e o verde vibrante da vegetação tropical. No pátio interno, fresco graças à sombra de uma mangueira e o som relaxante de uma pequena fonte, Carolina balançava suavemente um bebê de 6 meses. Roberto Albuquerque Mendonça. Filho tinha os olhos verdes de seu pai e a pele morena de sua mãe, uma combinação que todos consideravam perfeita, como uma metáfora viva da união de dois mundos. Ele dormiu, sussurrou Dona Conceição, a avó de Carolina, aproximando-se com passos lentos mas firmes apesar de seus 89 anos. Este menino tem o sono tão profundo quanto você quando era pequena. Carolina sorriu, observando o rosto tranquilo de seu filho. Você deveria ter visto Roberto ontem à noite tentando fazê-lo dormir no hotel. O grande empresário, completamente derrotado por um bebê de 6 quilos. Dona Conceição soltou uma risadinha, sentando-se junto à sua neta no banco de azulejos. Os homens sempre foram inúteis para essas coisas, comentou com a sabedoria de décadas. Embora deva admitir que seu Roberto se esforça mais que a maioria. Como invocado pela conversa, Roberto apareceu no pátio, vestido com jeans e uma camisa simples, tão diferente dos ternos elegantes que costumava usar em São Paulo. Aproximou-se silenciosamente, beijou a cabeça de seu filho adormecido e saudou Dona Conceição com um carinhoso beijo na bochecha. Os quartos estão prontos, anunciou em voz baixa para não despertar o bebê. Beatriz acabou de ligar, chegarão em aproximadamente 1 hora.
Carolina assentiu, uma emoção difícil de definir expandindo-se em seu peito. Esta seria a primeira vez que inaugurariam formalmente a escola de artesanato construída junto à sua casa natal, agora convertida em residência de verão para a família e centro de formação para novas gerações de artesãs. O caminho até este momento havia estado cheio de desafios e triunfos. Após o êxito rotundo da reabertura do grande Hotel Albuquerque em São Paulo, os hotéis de Salvador e Recife haviam seguido um processo similar de transformação, cada um destacando as tradições artesanais de sua região. A cooperativa Fios de Esperança havia crescido até empregar mais de 500 mulheres em todo o Brasil, com lista de espera para se juntar. A dívida que havia ameaçado o Império Albuquerque Mendonça não apenas havia sido paga antes do prazo previsto, como o grupo havia emergido mais forte e com uma identidade renovada que o diferenciava claramente no competitivo mercado hoteleiro internacional. A combinação de luxo tradicional com experiências autênticas e responsabilidade social havia criado um modelo que agora outros tentavam imitar. Mas para Carolina, a maior conquista havia sido pessoal. Encontrar um equilíbrio entre suas raízes baianas e sua nova vida como empresária e mãe. A compra e restauração da casa familiar, ampliada agora para abrigar a escola de artesanato, simbolizava essa reconciliação entre passado e presente, entre tradição e modernidade. "Em que está pensando?" perguntou Roberto, sentando-se ao seu lado enquanto Dona Conceição retirava-se discretamente para supervisionar os preparativos da comida. Carolina sorriu contemplando o canavial através dos arcos do pátio. "Em como tudo mudou, e em como algumas coisas permanecem exatamente iguais", respondeu. "Aquela mangueira", apontou para uma árvore particularmente frondosa e antiga, "tem mais de 100 anos. Viu impérios se erguerem e caírem, guerras, secas, mudanças de regime, e continua ali, produzindo mangas cada ano, sem pressa, mas sem pausa." Roberto seguiu seu olhar, compreendendo a profundidade da reflexão. "É como o artesanato que você defende", comentou. "Um conhecimento que se transmite de geração em geração, adaptando-se, mas mantendo sua essência." Carolina assentiu, acariciando suavemente a cabecinha de seu filho adormecido. "Quando descobri suas cartas naquela primeira noite, pensei que havia descoberto seu maior segredo", disse, recordando o momento em que encontrou a correspondência do Senhor Anjo. Mas o verdadeiro segredo era muito mais profundo. "Qual?" perguntou ele intrigado. "Que a verdadeira riqueza não está em possuir, mas em criar. Não em acumular, mas em compartilhar." Carolina girou a cabeça para olhá-lo diretamente. "Você sabia isso instintivamente quando ajudava anonimamente todas essas pessoas. Eu aprendi quando vi como cada renda que bordava continha algo de mim mesma que perduraria mais que eu." O bebê se mexeu ligeiramente, e ambos contiveram a respiração, até que voltou a adormecer placidamente. "O que construímos juntos", continuou Carolina em voz baixa, "é mais que um negócio bem-sucedido ou uma forma de salvar seu patrimônio familiar. É uma ponte entre mundos que pareciam incompatíveis: a alta empresa e o artesanato tradicional, o luxo e a autenticidade, São Paulo e esta pequena vila baiana." Roberto tomou sua mão livre, entrelaçando seus dedos com os dela. "E tudo começou porque uma jovem valente se atreveu a vender suas rendas no Largo da Batata, em um dia de abril", recordou com um sorriso. O som de um veículo aproximando-se interrompeu o momento. Pouco depois, Beatriz apareceu no pátio, elegante como sempre, mas visivelmente mais relaxada que no passado. Após ela, para surpresa de Carolina, entraram Camila, Joana, Teresa e outras artesãs da cooperativa. "Chegamos antes do previsto", anunciou Beatriz, aproximando-se para beijar sua cunhada e contemplar seu sobrinho adormecido. O tráfego estava surpreendentemente fluido. "E não podíamos esperar para ver a escola terminada", acrescentou Camila com entusiasmo contido para não despertar o bebê. Com cuidado, Carolina entregou o pequeno Roberto a seu pai e levantou-se para abraçar cada uma das recém-chegadas. A relação com Beatriz havia evoluído lentamente da hostilidade ao respeito mútuo, e finalmente a uma amizade cautelosa, mas genuína.
A irmã de Roberto havia descoberto uma nova paixão na gestão da Fundação Cultural do grupo, que agora financiava bolsas para jovens talentos artesanais em todo o Brasil. "Está tudo pronto para amanhã?" perguntou Beatriz, referindo-se à cerimônia oficial de inauguração da escola, à qual assistiriam autoridades locais, meios de comunicação e representantes de várias empresas interessadas em colaborar com a cooperativa. "Tudo a postos", confirmou Carolina. "As primeiras 20 alunas começarão na semana que vem. Metade são desta vila e de vilas próximas. As outras vêm do Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte. E a surpresa que você mencionou?" perguntou Camila com curiosidade. Carolina trocou um olhar cúmplice com Roberto. "Isso vocês terão que esperar para ver amanhã", respondeu com um sorriso misterioso. "Só posso dizer que conecta perfeitamente o passado com o futuro." A tarde transcorreu entre conversas animadas, risadas e planejamento de projetos futuros. O pequeno Roberto despertou e passou de braço em braço, recebendo mimos de todas as tias que formavam já parte indivisível de sua família estendida. Quando o sol começou a descer, tingindo o canavial de tons dourados, todos se transferiram para o pátio exterior para desfrutar de um jantar tradicional preparado por Dona Conceição e algumas vizinhas da vila. A mesa comprida, coberta com uma toalha bordada especialmente para a ocasião, transbordava de pratos típicos baianos: acarajé, vatapá, moqueca, bobó de camarão e, claro, carne de sol com mandioca, temperada segundo uma receita familiar que remontava a gerações. O contraste entre os comensais era notável e belo, desde Beatriz com sua sofisticação paulistana, até Dona Conceição com sua sabedoria rural, desde as jovens artesãs cearenses com seus lenços coloridos, até Roberto com seu porte aristocrático suavizado pela paternidade. E no centro de tudo, como um fio invisível que unia mundos aparentemente distantes, Carolina. Enquanto a noite caía sobre o canavial e as primeiras estrelas apareciam no céu baiano, Roberto propôs um brinde. "Pelos fios que nos unem", disse, levantando sua taça. "Os fios de tradição que conectam passado e futuro, os fios de esperança que tecem oportunidades onde antes não existiam e, sobretudo, o fio dourado do amor que transformou não apenas nossos negócios, mas nossas vidas." As taças se ergueram sob a luz cálida das lamparinas e, por um instante perfeito, Carolina sentiu que todas as peças de sua vida se encaixavam em um desenho harmônico que nem a mais habilidosa rendeira poderia ter imaginado. A manhã da inauguração amanheceu clara e radiante, como se o próprio céu baiano quisesse abençoar a ocasião. A pequena praça da vila, normalmente tranquila, fervilhava de atividade. Autoridades locais com suas melhores roupas, jornalistas com câmeras e microfones, vizinhos curiosos que não queriam perder o acontecimento, todos se congregavam em frente ao edifício recém-restaurado que abrigaria a escola de artesanato. Carolina, vestida com um simples mas elegante vestido branco e uma renda bordada sobre os ombros, segurava seu filho nos braços enquanto saudava os assistentes. Ao seu lado, Roberto, tão impecável como sempre em um terno claro apropriado para o calor baiano, conversava com o prefeito e alguns empresários que haviam viajado expressamente para o evento. "É hora", anunciou Camila, aproximando-se com emoção contida. "Todas estão em seus postos." Com um assentimento, Carolina entregou o bebê à sua avó e dirigiu-se ao pequeno palco improvisado. O silêncio fez-se gradualmente enquanto ela tomava posição, com Roberto e Beatriz flanqueando-a, e as artesãs da cooperativa formando um semicírculo atrás. "Bem-vindos a todos", começou sua voz clara ressoando na praça. "Hoje não inauguramos simplesmente um edifício ou uma escola. Hoje celebramos a conexão entre tradição e inovação, entre passado e futuro, entre mãos que criam e corações que sonham." Fez um gesto em direção ao edifício, cuja fachada caiada resplandecia sob o sol. "Esta escola nasce com um duplo propósito: preservar técnicas artesanais em perigo de desaparecimento e oferecer oportunidades profissionais dignas a mulheres de diversas origens e circunstâncias. Aqui, uma jovem desta vila poderá aprender junto a outra, vinda do Ceará ou do Amazonas, compartilhando conhecimentos, culturas e sonhos.
À medida que falava, Carolina sentia uma serenidade interior que contrastava com os nervos que costumava experimentar em atos públicos. Aqui em sua vila natal, rodeada pelos canaviais que haviam visto crescer gerações de sua família, sentia-se completamente autêntica. E agora, continuou, chegando ao momento culminante, é uma honra para mim revelar a surpresa que estivemos preparando. Com um gesto, apontou para a entrada da escola. As portas se abriram e várias jovens artesãs saíram portando um enorme bastidor, onde se estendia a renda mais extraordinária que muitos haviam visto jamais. Era uma peça monumental, negra como a noite, sobre a qual se desdobrava um bordado que narrava visualmente a história de fios de esperança. Um murmúrio de assombro percorreu a multidão. A renda mostrava, em sequências detalhadas, bordadas com fios de cores e ouro, a jornada desde a barraca no Largo da Batata até os grandes hotéis renovados, desde o pequeno ateliê do Bom Retiro até a Cooperativa Internacional. Incluía representações das técnicas artesanais de diferentes regiões brasileiras e mostrava rostos reconhecíveis: Camila, Joana, Beatriz, Roberto, Dona Conceição e inclusive o pequeno Roberto nos braços de sua mãe. Esta renda, explicou Carolina, enquanto as artesãs a mantinham erguida para que todos pudessem apreciá-la, é obra de mais de 50 mulheres trabalhando durante 6 meses. Cada uma contribuiu com sua técnica, sua história pessoal, sua visão. É um testemunho vivo do que podemos alcançar quando tecemos nossos talentos individuais em uma tapeçaria coletiva. Fez-se um silêncio reverente enquanto os assistentes contemplavam a obra-prima têxtil. Esta renda permanecerá aqui, nesta escola, como inspiração para futuras gerações de artesãs. Lembrará a elas que suas mãos não só criam objetos belos, mas também tecem o futuro de suas comunidades, preservam a memória cultural de seus povos e constroem pontes entre tradições aparentemente distantes. Enquanto concluía seu discurso, Carolina procurou com o olhar Roberto, encontrando em seus olhos verdes o mesmo amor e admiração que havia visto naquela primeira noite, quando trêmula havia cruzado o limiar da suíte imperial sem imaginar a jornada que a esperava. Mais tarde, quando os atos oficiais concluíram e a praça começou a esvaziar-se, Carolina escapou com Roberto em direção ao canavial. Com seu filho dormindo em um porta-bebê, caminharam entre as plantas altas até chegar a uma mangueira particularmente antiga e frondosa, sob cuja sombra Dona Conceição havia ensinado Carolina a dar seus primeiros pontos quando tinha apenas 6 anos. Aqui começou tudo, disse, acariciando a casca rugosa da mangueira. Minha avó sempre dizia que quando bordamos não apenas movemos o fio, mas também tecemos nossos sonhos e lembranças no tecido. Roberto a abraçou por trás, formando um círculo protetor ao redor dela e seu filho. E agora você está passando esse conhecimento a outras, que o passarão a mais em uma cadeia infinita, murmurou contra seu cabelo. Carolina assentiu, sentindo uma paz profunda. Nesse momento, sob a mangueira ancestral com o homem que amava e o filho que haviam criado juntos, compreendeu que havia encontrado algo mais valioso que qualquer sucesso empresarial ou reconhecimento social. Havia encontrado seu propósito, o fio dourado que dava sentido e coerência a tudo mais. Sabe, disse finalmente, voltando-se para olhar Roberto nos olhos, naquela primeira noite, quando você me perguntou se eu estava pronta, nunca poderia ter imaginado para o que deveria estar realmente preparada. Ele sorriu, acariciando suavemente a bochecha de seu filho adormecido. E você estava? Perguntou com curiosidade. Carolina contemplou o canavial, a escola ao longe, o céu infinito da Bahia, antes de responder com um sorriso sereno. Não, não estava. Ninguém está realmente preparado para encontrar seu verdadeiro caminho. Mas quando você tem a coragem de seguir o fio, por invisível que pareça às vezes, ele te leva exatamente onde deve estar. O vento suave balançava as folhas verdes da cana-de-açúcar, criando um sussurro ancestral que parecia aprovar suas palavras. E enquanto o sol começava seu descenso em direção ao horizonte, tingindo a paisagem de tons dourados,
Carolina soube com certeza que este não era o final de sua história, mas apenas o começo de um novo capítulo, tão belo e complexo quanto o mais elaborado dos bordados.